Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 24 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 7, depois do 11 ao 15. Ainda não resististes até o sangue, na vossa luta contra o pecado. É necessário refletir sobre essas palavras com grande atenção, lendo e relendo várias vezes. A luta não é tanto com os perseguidores externos, mas com o pecado que está dentro de nós. O pecado é um erro que necessita de correção, e ninguém gosta de ser corrigido. Aqui está o problema. A correção em si é um bem, porque endireita o nosso caminho e nos faz chegar mais perto de Deus, que tanto amamos. Mas o nosso orgulho ferido nos faz olhar mais para a humilhação do que para Deus. Dessa maneira se desmascara e se purifica a nossa atitude interior. A correção não para quem ama de verdade, mas acende ainda mais o seu amor. Da carta aos Hebreus. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça e santidade para aqueles que nela foram exercitados. A Bíblia toda é muito clara quanto à correção. O livro dos Provérbios tem uma catequese muito completa sobre a correção. Assim ele fala: Yahvé corrige aquele que ama, tal qual o pai corrige. E ainda, o homem mau cai nos próprios erros e é capturado pelas cordas de seus pecados. Ele morrerá por falta de disciplina. Olha que forte que é esta palavra. Ele morrerá, o ímpio, o mau, morrerá por falta de disciplina. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Aquele que odeia, aquele que não gosta da correção, da repreensão, é tolo, para o livro dos Provérbios. Todos os que vêm para a Missão Belém escolhem fazer guerra aos seus defeitos e vícios, ao homem velho, e decidem se revestir do homem novo. Por isso, as repreensões da disciplina são o caminho da vida, como diz Provérbios em 6:23. Precisamos ouvir e interiorizar o que a palavra de Deus fala,
porque ela vai na contramão da mentalidade do mundo de hoje. O caminho da vida é ter disciplina. Quem despreza a correção cai na ruína. Miséria e vergonha para quem foge da correção, mas aquele que acolhe a correção é honrado. Quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama corrige-o prontamente. Não seja como o cavalo e o burro que só se dobram com cabresto e rédeas. Quem detesta a correção morrerá. A Bíblia inteira, da primeira à última página, fala da correção como remédio de Deus para a nossa vida rebelde e torta. Assim diz o livro do Apocalipse: Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Na Bíblia inteira, do começo ao fim, existe uma equação. Correção é igual ao amor de Deus. Desprezar a correção é desprezar o amor de Deus. Quem é corrigido é filho, e quem não é corrigido não é filho querido, é chamado de bastardo. Para ser filho querido, precisa amar a correção. Na leitura de hoje, podemos ver isso muito claramente. O Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Forte a palavra, hein? Rejeitar a correção, não gostar da correção, significa ser filho ilegítimo. Para quem não está acostumado a esta palavra, podemos dizer que na sociedade antiga, um bastardo era uma criança nascida fora do casamento, sem direito à herança ou reconhecimento pleno da família. Continuando nesse texto, podemos compreender melhor. Assim fala a palavra de Deus. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos, a Deus, por quem temos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhe parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Deus nos corrige a fim de partilharmos a sua própria santidade. Até aqui aparecem esses pontos claros. Primeiro, a correção é só para os filhos. Quem não quer ser corrigido é um bastardo, se coloca fora do amor de Deus. Segundo, a falta de correção nos deixa na loucura e na insensatez da vida, na tolice da vida, que produz a morte. Diz o livro dos Provérbios: a revolta dos insensatos os matará, e a leviandade dos tolos acabará com eles. Terceiro, ninguém nasce sabendo, mas tudo se aprende. A correção tem como finalidade nos educar. Sem correção, ficaremos tolos e, sobretudo, ficaremos fora da comunhão com Deus. São João Crisóstomo, comentando a carta aos Hebreus, diz: a disciplina de Deus é a medida de seu cuidado. Aquele que nos corrige mostra que se importa. Aquele que não corrige ignora. Ou seja, podemos explicar nós: quanto mais você é corrigido, tanto mais você pode experimentar que Deus te ama. Quarto, não há possibilidade nenhuma de crescer espiritualmente sem a correção. Deus nos corrige não para nos humilhar, mas para o nosso bem, a fim de partilharmos da sua própria santidade,
ou seja, a fim de entrar na plena comunhão com Ele. Quanto maior é a nossa rebeldia, tanto mais a correção queima. Mas quem se abandona docilmente e humildemente em Deus, será corrigido com bondade. Sofrerá sim, mas por aborrecer a Deus, mais do que por ter sido humilhado. Quanto mais uma pessoa é orgulhosa, tanto mais a correção queima nela. Quanto mais é humilde, tanto mais doce será a correção. As últimas gerações, aquelas que são chamadas geração Z ou geração Alfa, têm muita dificuldade a lidar com o não. Não aceitam limites, por inúmeros motivos. Foram criadas em um ambiente hiperprotegido, receberam tudo o que os pais não tiveram a nível de bem-estar, mas infelizmente não receberam os que os pais tiveram, ou seja, presença física, diálogo, relações humanas. É o grande equívoco do nosso tempo, dar coisas e não dar a si mesmos, dar objetos e não dar afeto. Em uma sociedade que está sempre correndo, o único amigo se torna o celular e as redes sociais, que fornecem uma imagem bem distorcida de si mesmo, modificável em todo momento. Uma máscara que não serve muito se uma pessoa tem um bom relacionamento humano direto. A falta de costume para enfrentar os problemas, ou até a ausência de problemas, de desafios, de dureza da vida, enfraquecem os músculos do caráter, e aprisionam os jovens em uma bolha light, paralisando sua resiliência, até o dia que esta bolha de light estoura e o resultado é a epidemia da depressão que se alastra no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde fala de mais de 300 milhões de pessoas prostradas pela depressão. Complicado, né? Bem sabemos que também as drogas são uma tentativa desesperada de fugir do desespero, de não pensar, de sair do ar, de ficar na brisa, porque a realidade dura como um inferno, e quem não tem recurso para enfrentá-la, prefere viver anestesiado, mas esta anestesia não é eterna. A Bíblia diz: foi muito bom para mim ser humilhado, porque aprendi, Senhor, a tua lei. Quem não se encontra com o não da vida, não poderá encontrar Deus. A lei de Deus começa com um não. Não matar, não roubar, não adulterar, não fornicar, não mentir. Quem não aceita o não, nunca poderá entrar no mundo de Deus. Antes do sim vem um poderoso não. Condição indispensável para trilhar o caminho espiritual é aceitar o amor exigente de Deus, é dizer não ao pecado, não ao egoísmo, para entrar no sim do amor verdadeiro, da comunhão com Deus. Não se pode misturar o diabo e a água benta. Não se pode dar a mão direita para Deus e a mão esquerda para o diabo. A Bíblia fala claro: porém inimizade entre ti, diabo, e a mulher, Maria, entre a tua descendência, os filhos do mal, e a descendência dela, o Cristo e todos os que são cristãos. A vida com Deus não é light. O martírio não é light. A purificação interior não é light. O caminho para entrar no amor exigente de Deus é a correção, como bem explica a leitura de hoje. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho.
É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Irmãos, quem não aceita a correção e empaca igual burro é filho do diabo, é filho bastardo. O diabo desde o princípio não aceitou a correção e escolheu o inferno. O mesmo acontece a quem rejeita a correção e dá coice, igual jumento. Muito sofrimento esta pessoa acumula para si mesma, mas os inteligentes procuram a correção, porque ela nos ensina o amor verdadeiro, a justiça, a santidade. Irmãos, precisamos de correção, porque o pecado original nos envergou, nos dobrou para o mal. E agora, sem a corda da correção que nos puxa para o caminho certo, seguiremos com certeza o mal, que nos destrói. Portanto, vamos procurar ser inteligentes e aproveitar de todo momento de correção, mesmo que na hora ele queime. A correção nos torna pessoas novas, filhos de Deus plenamente. Enriquecidos por essa reflexão, vamos ouvir novamente essa palavra. Vós ainda não resististes a teu sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurei a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Vamos parar um pouco agora e sublinhar as frases que mais nos iluminam neste momento.
Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a sermos dóceis às correções para adquirir a sabedoria de Deus. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. O Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Paz e alegria a todos. Deus nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito.
Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica. Espírito,